irmãos, com a paz do Senhor, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abre comigo no livro de Juízes, capítulo 10, versículo 6. Juízes, capítulo 10, versículo 6. Ontem nós aprendemos aqui que nós devemos ser dispostos, disponíveis e dependentes. E hoje nós vamos aprender que também precisamos ser permanentes. Aleluia. Juízes capítulo 10, versículo 6. Diz assim: mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Baalins, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não lhe mais prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim. E grande angústia dominou a Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles o livrem da hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos contra ti, faze conosco o que achares melhor. Mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles desfizeram dos deuses estrangeiros que havia no meio deles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Você pode dar glória a Deus por essa palavra. Você pode se assentar em nome de Jesus. Queridos, o livro de Juízes, ele começa com uma narrativa até bonita, porque no capítulo 1 do livro de Juízes, o autor começa a relatar como o povo de Deus, os israelitas, conquistaram as terras que o Senhor estava entregando nas mãos deles. Então no capítulo 1, vai mostrar como o povo corajosamente, destemidamente, estava invadindo as terras, expulsando os estrangeiros e tomando posse daquilo que o Senhor mesmo estava entregando nas mãos daquele povo. Porém, no meio do capítulo 1, o texto vai dizer que algumas tribos resolveram não expulsar totalmente os estrangeiros da terra, fazendo uma espécie de acordo, uma espécie de negociação, permitindo que aqueles povos estrangeiros convivessem com eles. Então no capítulo 2, o anjo do Senhor vai se manifestar no meio do povo e vai dizer assim: olha, eu tirei vocês da terra do Egito, da casa da escravidão, eu fiz com vocês uma aliança, fiz promessas, mas por que vocês me desobedeceram? Então o Senhor vai dizer assim: eu não expulsarei esses povos das suas terras, e os deuses deles servirão de armadilha para vocês. Olha o que o anjo do Senhor está dizendo: eu não expulsarei esses povos da terra de vocês, e os deuses deles servirão de armadilha para vocês. Então, a partir desse momento, o povo de Israel começa a viver um tempo de oscilação, um tempo de inconstância. O povo de Israel começa a viver uma falta de posicionamento diante de Deus. Quando eu olho para a nossa geração, e a minha também, eu me incluo nela,
eu vejo uma geração inconstante, uma geração que não consegue permanecer, uma geração que domingo está no altar, mas na segunda já está se rendendo ao mundo, uma geração que não sabe quem ela é em Deus e não sabe o que Deus é nela, uma geração que tem tanta informação, mas que não conhece a Deus. Mas entenda, o povo de Israel, ele estava vivendo aquela inconstância, porque eles haviam feito acordo com quem não deveria ter feito. O povo estava vivendo aquela inconstância, porque eles haviam feito uma negociação com quem não deveria ter negociado. Eu vou falar de uma forma que você entenda. Não negocie com aquilo que te atrai, com o pecado que te seduz. Não tente fazer acordo com as suas tentações. Não tente dar jeitinho com as suas fraquezas. O Senhor está nos ensinando pela palavra dele. Manda todo mundo embora, não deixa nenhum. Se for necessário, escute bem, exclua o contato. Se for necessário, desative as redes sociais. Se for necessário, cancela o evento. Se for necessário, recusa o convite. Mas o Senhor está dizendo, não tente fazer acordo. Não tem acordo. O salmista vai dizer no Salmo capítulo 30, versículo 7: Senhor, com o teu favor eu tive firmeza e estabilidade, mas quando escondeste o teu rosto eu fiquei aterrorizado. Olha o que o salmista está dizendo. O rosto fala da presença de Deus. Então, enquanto o salmista andava com Deus, enquanto o salmista tinha Deus, o salmista estava firme. Mas quando a presença se vai, ele fica aterrorizado. Não abra mão da presença. Não abra mão dos seus devocionais. Não abra mão do teu tempo com Deus. Não abra mão do tempo que Ele te proporciona junto a Ele. Não abra mão da tua intimidade. Fica com Ele. Nós precisamos entender que enquanto a igreja estiver aqui na terra, precisaremos andar sobre uma linha chamada resistência. Efésios capítulo 6, versículo 13, vai dizer assim: portanto, vistam-se da armadura de Deus, para o que possa resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. O objetivo de Deus é te fazer inabalável. O objetivo de Deus é te fazer resistente. Enquanto você estiver no mundo, o mundo vai querer tirar de você os seus valores, mas você precisa ser resistente. Enquanto você estiver no mundo, o mundo vai querer tirar de você a palavra do eterno, mas você precisa ser resistente. Enquanto você estiver no mundo, o mundo vai querer tirar a tua identidade, mas você precisa ser resistente. Resistência, resistência. Aí o que Deus começa a fazer? Deus começa a levantar libertadores, pessoas que vão direcionar o povo para libertar Israel. Então o povo começa a ter experiências com Deus. O povo começa a ver Deus se manifestar no meio deles. O povo começa a receber livramentos por causa desses libertadores que estavam sendo usados por Deus. Mas mesmo assim, o povo não se posicionava. Sabe por quê? Lá no capítulo 2 do livro de Juízes, versículo 10, vai dizer: e surgiu uma geração que não conhecia o Senhor e nem os seus feitos. O povo tinha experiência, mas não conhecia a Deus. Sabe, aí fora tem uma galera que sabe tudo de tecnologia, sabe tudo de inovação, mas não conhece a Deus. Aí fora tem um povo que sabe tudo sobre política, fala com tanta lucidez, com tanta clareza, mas não conhece a Deus. Não se assuste, mas existe um povo também que conhece de Gênesis a Apocalipse, até estudou teologia, leu os melhores livros, mas não conhece a Deus. Sabe o que está nos matando? É não conhecer a Deus.
Experiência Israel tinha, mas não conhecia a Deus. Você pode ter experiência, você pode ver milagres, você pode ser um movimento, você pode falar em línguas, você pode vir ao culto, mas se você não conhece a Deus, se você não se relaciona com Deus, isso não vai te firmar. Não vai te firmar. O povo estava assim, a palavra vai dizer mais uma vez, mostrando a inconstância do povo. Não era a primeira vez que o povo pecava, e mais uma vez eles caíram, porque não conheciam o Senhor. Aí a palavra vai dizer assim, que eles começaram a adorar. Irmãos, não era um, não eram dois, não eram três, eram vários deuses, era muita coisa. E aí você se espanta, mas no século 21, existem homens que adoram tudo menos Deus. Adora o seu status social, adora a sua profissão, idolatra a sua família, idolatra o namorado, e aí vai deixando a sala do trono, vai abandonando a Deus. E sabe o que Deus fala para a nossa geração? Tais homens são indesculpáveis. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, não renderam graças como Deus, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, o coração insensatos deles obscureceram-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, porque trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Deus, Ele sabe aonde está o teu coração. E aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Você pode vir para o culto, mas o seu coração pode ficar lá no teu tesouro e não está aqui no culto. Você pode até frequentar a escola dominical, mas o seu coração pode estar em outro lugar. E Deus sabe. E Deus sabe. Então esse povo agora, adorando tantos deuses, e deixando de lado a presença de Deus, e seria muita prepotência minha dizer que eles tiraram Deus do lugar. Deus não sai do lugar, Deus permaneceu no mesmo lugar. Eles abandonaram a presença. Somos nós que abandonamos a Deus. E não me venham com essa desculpa de que eu adoro a Deus da forma que eu quiser, eu adoro a Deus do jeito que eu quiser. Não é assim, tem regras. Jesus vai dizer: quem quiser vir após mim, tome a tua cruz e siga-me. Entenda onde é o teu lugar. O teu lugar é após Cristo. Cristo vai na frente, Cristo direciona, Cristo dita as regras, e você apenas obedece. O povo então começa a viver as consequências daquele pecado. Saíram da presença de Deus e começam então a viver as consequências de estar longe de Deus. E a palavra vai dizer que grande angústia dominou a Israel. Eu gosto dessa expressão, e grande angústia dominou a Israel. Você pode continuar glorificando. Fique à vontade na casa do Pai. E grande angústia dominou a Israel. A melhor definição de angústia que eu já li na minha vida é de um homem chamado Lacan. E ele vai dizer que a angústia é um sentimento que se dá no homem pela falta do outro. A partir do momento que um homem perde algo ou alguém, ele começa então a ficar angustiado. Israel, entenda, e o povo está angustiado não porque eles perderam uma guerra. Israel está angustiado porque perdeu o maior bem de todos. Israel está angustiado porque perdeu a presença de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: por que a gente ainda insiste que é possível viver longe de Deus? Por que a gente ainda insiste que é possível ser feliz longe da presença? Por que a gente ainda insiste que é possível viver uma vida sem Deus? Tiago capítulo 4, versículo 1 vai dizer: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Porventura não vem das paixões que militam dentro de vocês? Vocês desejam, matam, invejam, mas não conseguem obter aquilo que querem. Olha o que Tiago está falando para a gente.
que nada consegue nos preencher a não ser Deus. Aquilo que a gente deseja, existe uma carne em nós que deseja o pecado, e por mais que a gente tente satisfazer, nós não conseguimos satisfazer. Por mais que a gente tente obter satisfação naquilo, por mais que a gente tente ser plenamente completo naquilo, a gente não consegue. E é por isso que agora Israel está angustiado, mas existe um caminho de volta. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, que talvez está angustiado porque tenha perdido a presença. Há um caminho de volta. Israel então volta a clamar ao Senhor, e eles vão dizer assim, temos pecado contra ti, versículo 10. E eles não ficam por aí, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Balaíns. Eles confessaram aquilo que eles estavam fazendo. Glória a Deus. E eu sei que muitas vezes, quer seja por vergonha, ou quer seja por falta de caráter mesmo, nós temos o costume de não confessar os nossos pecados a Deus, esconder, falar: Deus, perdoa todos os meus pecados, coloca tudo num pacote só e pede perdão. Mas eu quero te dizer que pecado tem nome e precisa ser confessado. O salmista vai dizer no Salmo 32: enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo se definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e as minhas forças foram se esgotando em tempo de seca. Então confessei a ti a minha culpa, e não encobri o meu pecado. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a minha culpa. Enquanto o salmista escondia de Deus o pecado dele, ele perdia as forças, e ele vai comparar esse tempo como um tempo de seca, um tempo em que a terra não produzia, um tempo em que não se plantava, não se colhia, um tempo em que não havia alegria. E o pecado, ele faz isso, ele paralisa a tua vida. Tu não produz, tu não faz nada, tu não é feliz, e tu não chega a lugar algum. O pecado simplesmente te destrói, te tira da presença, te tira da sala do trono e te paralisa, e nada te vai bem. Mas quando o salmista, ele confessa os seus pecados ao Senhor, o Senhor perdoa. Aí ele vai dizer no versículo 7: tu és o meu abrigo, tu me livrarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu não sei para onde, eu não sei o que você fez, eu não sei para onde você foi, eu não sei com quem foi, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é justo e fiel para te purificar e te perdoar de toda injustiça. Ele perdoa. Deus é lindo. Então Israel confessa a Deus os pecados, e ele dá nome aos pecados. Eles abandonaram a Deus e adoraram outros deuses. Só que aí Deus vai dar uma dura. Deus vai falar: não é bem assim. Quando vocês clamaram a mim, eu livrei, mas agora vocês caíram de novo. Que os deuses que vocês escolheram os livrem. Mas então Israel, esse povo conhecia a Deus, gente, porque eles vão lá e insistem de novo. Aí eles voltam a confessar o pecado a Deus, só que agora eles fazem algo que eles não tinham feito. Eles pegam os deuses deles, eles pegam aquele monte de tralha, aquele monte de imagem, e começam a desfazer daquilo e adorar novamente ao Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: as tuas ações precisam corresponder às tuas orações. Não peça a Deus para mudar aquilo que você não está disposto a mudar. Não peça a Deus para fazer aquilo que nem você está disposto a fazer. Não peça a Deus para mexer em algo que você também não quer mexer. Pelo amor de Deus, as tuas ações têm que corresponder com as tuas orações, e aí Deus faz. A palavra vai dizer: e Deus não pôde mais ver o sofrimento de Israel. Sabe por quê? Porque quando Israel se move a Deus, Deus também se move a eles. Tiago vai dizer: aproximem-se de Deus e Ele aproximará de vós. Deus não se moveu quando o povo falou, Deus se moveu quando o povo mudou. Deus não se moveu quando o povo simplesmente confessou, Deus se moveu quando o povo colocou em prática as suas orações. Olha, e aí a misericórdia de Deus é revelada no meio do povo. E Deus então vai levantar um libertador chamado Jefté. Só que Jefté é apenas uma sombra. Jefté é apenas um exemplo do libertador que Deus levantaria para nos salvar.
A história do nosso libertador começa lá em Mateus. E a palavra vai dizer que ele não tinha beleza que nos atraísse. Não era formoso. Era homem simples, filho de carpinteiro. Era humilde. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando o filho do carpinteiro falava, o vento e o mar lhe obedecia. Quando o humilde, o filho do carpinteiro andava, mortos eram ressuscitados, pessoas cativas eram libertas, e enfermos eram curados. Então o povo vendo aquilo vai dizer, ele é Elias, ele é Jeremias. Mas João Batista, tendo a revelação de quem ele era, vai dizer, não, ele é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Então Pedro, tendo a revelação de quem Cristo era, vai dizer, para quem eu irei, se só tu tens palavras de salvação? Entenda o que Pedro está dizendo. Pedro não está dizendo para onde eu irei, porque Pedro entendeu que a salvação não estava na igreja, a salvação não estava na placa, a salvação não estava nas catedrais, nas mesquitas, a salvação estava em uma pessoa, e essa pessoa era Jesus. Então ele vai dizer, para quem eu irei? Se tratava de Jesus. Aí João vai dizer assim, e ele veio desfazer as obras do diabo. Sabe o que Cristo veio fazer? Cristo veio te tirar da lama do pecado e te colocar na sala do trono, aonde você não poderia ir sozinho, mas ele vem e abre o caminho. Aí os 24 anciãos vai dizer lá no livro de Apocalipse assim, e tu compraste com o teu sangue para Deus gente de toda língua, povos e nação, e o fizeste sacerdócio e reino, e eles reinarão sobre a terra. Deixa eu te dizer, você é príncipe, você é princesa, Deus te chamou para o reino, e com todo carinho, com todo respeito, príncipe, se veste como príncipe, fala como príncipe, se comporta como príncipe. Princesa, se veste como princesa, fala como princesa e se comporta como princesa. Viva a altura do seu chamado. Você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Deus te chamou para ser inabalável. Ele não te chamou para desistir da presença dele por qualquer coisa. Ele quer levantar uma geração que permaneça. Uma geração que permaneça, uma geração constante, uma geração que resista, uma geração que fica firme, uma geração que conhece a Deus. É isso aí, meu Deus. Amém? Vocês entenderam o que Deus falou? Que essa palavra possa gerar frutos nos nossos corações e que de fato nós possamos permanecer inabaláveis na rocha que é Cristo. Amém? Aleluia.